A mim, meus Kitsuners! O Kitsune dessa semana é X-Men 97. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente de uma obra diferente, que pode ser um anime que não foi feito no Japão, um filme, um livro, eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode mandar e-mails comentando esse episódio para leokitsune@gmail.com. Você também pode comentar esse podcast no nosso Discord, e para ter acesso ao nosso Discord você pode apoiar o podcast. Porque se você gosta do nosso trabalho e quer que ele continue rolando, o lugar é o catarse.me/kitsune_da_semana. O link tá na descrição do podcast e na descrição do vídeo. Lembrando, para quem só ouve o podcast, existe agora a versão em vídeo, que você vai lá no canal no YouTube e uma semana depois esse podcast vai estar disponível em vídeo pra você. Mas se você só vê em vídeo, lembre-se que você tem 170 episódios de podcast em áudio antes desse. Você pode ouvir todos os outros episódios que já estão disponíveis sobre um monte de coisa, inclusive sobre eu já fiz da saga do Potências de X e Dinastia X dos X-Men, dos quadrinhos. Pode ouvir lá a minha opinião, que eu gosto muito desse arco. Vai lá, ouve o podcast em áudio, prestigie o trabalho, apoie aqui no Catarse pro trabalho continuar existindo. E lembrando mais uma vez que o podcast agora é uma parceria com a Akiba Station, que está me cedendo o espaço aqui para a gravação no estúdio deles. Você inclusive pode alugar esse estúdio se tiver um podcast e não tem espaço para gravar, viu? O espaço é alugável, veja bem. Se você está aqui em São Paulo, tem duas lojas da Akiba Station na Liberdade, uma no Sogo Plaza e outra que é essa aqui na Tomás Gonzaga. Mas se você não é de São Paulo e quer comprar figures exclusivas, como esse Magneto aqui, lindíssimo, que eu espero não esbarrar e quebrar ele até o fim dessa gravação, você pode encomendar pelo Instagram. O link do Instagram deles está aqui na descrição do vídeo. Você fala com eles na DM direto, encomenda e eles mandam para todo o Brasil. Beleza? Então muito obrigado, Akiba Station, e vamos pro podcast. X-Men 97 é um tema que me pediram bastante enquanto estava rolando a série. Eu deixei pra ver basicamente tudo na semana do episódio final. Então eu estou gravando aqui dias depois do episódio final. E é um desenho curioso, é um caso curioso. Porque vocês sabem o contexto da criação desse desenho. Vocês sabem o contexto de como veio a existir o projeto do X-Men 97. É uma das melhores jogadas da Marvel Studios dos últimos anos. Anos estes nos quais a Marvel Studios não fez boas jogadas, fez várias jogadas ruins. Não era muito comum da Marvel. Eles quase nunca erravam, e aí começaram a errar bastante. Mas aí eles compraram a Fox, e aí todo mundo, em vez de se preocupar em monopólio e controle da mídia inteira, que agora a Disney tem a CNN e a ESPN e o cacete A4, agora eles têm a Fox e a Fox Sports, e tudo isso é Disney. Tudo isso é Disney agora. Mas ninguém se importa com o monopólio. O que importa é que agora vai ter mutantes no MCU. Então é isso que tá todo mundo muito feliz. No período em que eles não tinham os direitos, houve um, digamos, boicote real aos mutantes e ao Quarteto Fantástico, que também tava na Fox. Era Fox, né? Ou era Universal? Não, Universal é do Hulk. Enfim, não estava com eles, não estava na mão deles. E rolou um boicote real. Eu trabalhava nos quadrinhos Marvel nessa época. Eu trabalho ainda hoje, mas tipo, eu tava trabalhando na linha regular. E eu editei várias revistas que era forçação de barra com Inumanos. Não sei se vocês estão ligados, mas a Marvel tem uma mania de muito tempo de colocar uns, digamos assim, uns adjetivos pros heróis deles, né? Enquanto a revista Superman é só Superman e a revista Batman é só Batman, a revista Homem-Aranha não é só Homem-Aranha, é o espetacular Homem-Aranha. A revista Hulk não é a revista Hulk, é a revista O Incrível Hulk. E os X-Men eram The Uncanny X-Men, que ficou aqui no Brasil como os Fabulosos X-Men. Os Inumanos eram só Inumanos. Quando eles começaram a fazer um boicote das publicações mutantes nas revistas da Marvel
por conta de não querer trabalhar uma marca que eles não tinham os direitos no cinema, eles fizeram uma revista chamada Fabulosos Inumanos. Que era decente até. Era decente. Depois eles fizeram um evento de Inumanos contra X-Men, mataram um monte de X-Men. Eles literalmente fizeram a coisa que faz os Inumanos serem Inumanos matarem os X-Men, que é a névoa terrígena. Então teve toda essa época de boicote aos X-Men. Agora eles compraram e agora eles estão full X-Men. Fizeram toda uma repaginada no universo mutante nos quadrinhos, que foi o que eles utilizaram pra isso a fase do Jonathan Hickman. O Jonathan Hickman teve ideias fabulosas para X-Men, e ele fez a minissérie Potências de X e Dinastia X, que já tem podcast, então ouça, que é ótimo, e teve toda essa fase de Krakoa nos X-Men, que foi esse ressurgimento, e eram, tipo, as melhores revistas de toda a linha Marvel, assim. Essa minissérie, Potências de X e Dinastia X, isso com certeza é um novo clássico. O negócio é bom, bom. E agora vai começar a lentamente incluir os mutantes na Marvel. Já teve citação a mutantes no Miss Marvel, já teve citação a mutantes no segundo Pantera Negra, com o Namor, se eu não me engano. E agora vai ter o filme do Deadpool. Eu vou ver se eu faço um podcast quando sair. E o desenho do X-Men 97. E o X-Men 97 ele é foda porque não só é tudo que o fã quer no sentido de dar mais material mutante pras pessoas, como também pega muito na nostalgia, né? Então, não é só um novo desenho dos X-Men. Eles estão continuando aquele desenho que você gosta, que tem aquela música. Lembra daquela música? A gente vai usar a música, vai fazer a abertura igual. Então é muito nostalgia, é muito pegar na nostalgia. Mas eu acho esse um fator interessante nesse desenho dos X-Men. Porque ele pega na nostalgia, só que vamos pensar um pouco, e eu vou falar disso agora e depois eu vou voltar um pouco pra isso. Vamos pensar um pouco na atual conjuntura, assim, pensar de fora pra dentro, na atual conjuntura do que é o debate do conteúdo geek na internet. Que a gente tem um exército de gente que faz o ser geek parte da sua personalidade, mas é o pessoal que avalia, que pensa essas obras da maneira mais superficial possível. E é o pessoal anti-lacração, anti-woke e tudo mais. E que gosta, tipo, eles são... É difícil falar. Porque esses caras, eles agem de uma maneira tão estereotipada, e eu tô tentando não falar deles de maneira estereotipada. Mas eles não se ajudam. Porque realmente parece que é um exército de gente que cria conteúdo sobre isso e que realmente não lê o balão, só gosta das figuras no gibi. Que sei lá, parece que passou toda a infância e adolescência comprando gibi e não leu um balão de fala. É um bagulho inacreditável. E aí você pega esse X-Men. Que o X-Men, ele é... Cara, eu tô cansado daquele papo, mas ele é um papo que é impossível de escapar. De o pessoal que é preconceituoso e aí vai ver X-Men e não entende todas as metáforas para as quais o X-Men sempre serviu. E os caras ficam puto. Então, o fato disso pegar na nostalgia, de pegar, tipo, é a continuação daquele desenho que você gosta. E aí, quando você vai ver aquele desenho que você gosta, eles estão falando que os preconceituosos são o problema do nosso mundo. Deve ser um choque esquisito pra esses caras, né? Porque não é o que esses caras querem. Enfim, eu acho que já pra isso, X-Men 97 já é muito legal. Já cumpre uma função muito legal. E eu acho que esse é um primeiro passo importante. O fato é que o desenho tem que ser legal também como forma, como entretenimento e tal. E eu acho que muita gente gostou, muita gente se divertiu muito com X-Men. Eu tenho os meus problemas com o desenho em si. Com direção, com roteiro. Quando a gente conversa, eu acho esse desenho feio. Eu peço desculpas, mas eu acho feio. É uma opinião pessoal. Eu sei que eles estão simplesmente reproduzindo os designs do desenho de 92, né? O original. É uma continuação direta. Então, esse X-Men 97 começa do ponto que o X-Men de 92 termina, que é na morte do Xavier, pelo Gyrich. Gyrich ou Gyrick? Acho que é Gyrick. Mas enfim, esse cara mata o Xavier no fim do desenho dos anos 90, e aqui é exatamente do ponto de o Xavier morreu, quem vai ser o líder dos X-Men. E vamos atrás do Gyrick pra saber onde ele tá, porque ele matou o Xavier.
Então esse é o ponto de partida. E eles reproduzem o design perfeito. E eu acho que é uma animação em computação gráfica em estilo cel shading. Ele tem uma cara de cel shading. O jeito como os personagens se movimentam, eu acho que eles fazem um trabalho até bem bom de alternar, me parece, entre cenas onde eles estão de fato fazendo animação 2D e outras cenas que eles estão passando um filtro de cel shading de animação 2D em cima de uma animação 3D. São os ótimos momentos de ação e de luta. Como, por exemplo, aquela luta do Wolverine e do Noturno lá pro final da série. No episódio 5 tem os Sentinelas atacando o Genosha. E a animação é maravilhosa, de linda. Mas eu não consigo deixar de olhar pros rostos dos personagens e achar sem vida. Eu acho que o design do desenho de 92, que é exatamente o mesmo design desse, ele é aquela coisa que é uma animação com design simplificado, inspirado no realismo, entre aspas, muitas aspas aqui, no realismo dos quadrinhos. Eles fazem uma versão simplificada para poder ficar mais fácil de animar. E aí quando você tem mais uma camada que é, vamos pegar isso aqui, fazer uns bonecos 3D e animar, o máximo que tem de vida é que os fonemas nas bocas estão sendo articulados de maneira correta. Que eu vi no original, então quando você vê em inglês, você vê que eles estão fazendo o movimento de boca de acordo com os fonemas do inglês, no caso. Mas eu não consigo deixar de achar a arte sem graça e os rostos sem vida. Tem alguns momentos, não são todos, tem algumas tomadas muito bonitas, muito significativas, assim. De vez em quando a direção é inspirada. Você tem, tipo, lá no episódio 5, tem a cena em que a vampira tá contando a história dela com o Magneto para o Gambit, e aí o plano é de trás da fogueira com o Gambit jogando as cartas, então você vê aquele fogo que representa o que o Gambit tá sentindo, e ele tá jogando cartas, e a última carta que ele pega na mão é uma rainha. E aí logo depois você tem aquela dança do Magneto com a vampira no ar, e o Gambit tá no chão, e eles fecham as mãos em cima do Gambit, apagando o Gambit, espremendo o Gambit no meio. Então tem umas tomadas que são muito boas. Mas tem uns outros momentos que parecem só uns bonecos de pau conversando, sabe? Então não sei, eu acho o tempo todo me dava um pouco de preguiça do desenho, porque eu achava ele sem gração, visualmente. E eu acho a maneira como ele conduz o roteiro muito esquisita. A questão de falar de como eu acho que esse roteiro é conduzido ser esquisita, me lembra... Vou contar uma história pra vocês. Uma história meio... é curta, é boba, mas é uma coisa que ficou pra sempre pra mim. Foi um dia que eu fui convidado por um amigo meu pra uma festa. Era uma festa do povo do teatro. Era um amigo meu da dublagem, a gente foi pra casa de alguém que tava tendo uma festa, que eu não sabia quem era, mas era um pessoal que esse meu amigo conhecia, então eu fui através desse meu amigo. E tinha acabado de lançar aquele... acho que é Sense8, a série das irmãs Wachowski na Netflix, que é uma série que foi muito importante pra muita gente, porque tem uma representatividade gay, trans, muito forte. A primeira coisa que aparece na série acho que é sexo de duas mulheres, assim, é bem explícito e tal. E aí depois todo o elenco foi na parada gay aqui em São Paulo. Então ele tem essa significância pra muita gente. Eu não consegui passar do primeiro episódio. Eu acho o primeiro episódio do Sense8 terrível como roteiro, como texto. Os personagens batem texto de um jeito esquisito. Inclusive eu preciso falar disso no X-Men também. Mas os personagens batem texto de um jeito esquisito. A maneira como eles preparam os conflitos é absolutamente artificial. Eles têm que preparar conflito de uns 8 personagens ao mesmo tempo no primeiro episódio. E tinha acabado de sair a série. E aí eu tava numa roda conversando e o pessoal falou, nossa, vocês viram Sense8? E aí eu não conheço as pessoas, eu guardei um pouco pra mim, mas eu fiquei com a cara assim, falou, o que foi, você não gostou? Aí eu falei disso, eu falei exatamente o que eu acabei de falar no primeiro episódio. E o pessoal ficou muito puto comigo. Porque eu falei, mas isso daí não importa, você tá reclamando demais. Não importa nada disso. O que importa é o quanto tem a representatividade. Olha só, os personagens gays, os personagens trans. É isso que importa. E aí eu tive que ficar quieto, né? Porque, tipo, eu entendo. As coisas que Sense8 representa e que ele queria dizer e que queria colocar na tela são muito positivas e necessárias. Infelizmente, pra mim, o roteiro é uma porcaria. E eu não consegui assistir. Só que esse choque é um choque complicado. Um choque de... eu gostaria que você não acabasse com a graça desse negócio pra mim. Então eu fico um pouco em conflito com isso para o X-Men.
Porque tudo que esse desenho quer dizer sobre o nosso mundo hoje, eu acho muito bom que ele esteja dizendo. Mas eu acho a primeira metade desse desenho tão ruim, tão mal contada. Ele melhora do meio pra frente, mas eu acho o começo tão ruim. Pra começo de conversa, voltando no que eu ia falar, tem alguns diálogos muito bons. Por exemplo, tem aquele baile no episódio 5, que é basicamente Hellfire Gala, da fase de Krakoa, no episódio de Genosha. E o conselho de Genosha quer colocar o Magneto como presidente. E aí a Val Cooper falou alguma coisa no sentido de: vocês vão permitir que um terrorista seja o seu líder? E aí o Magneto fala: vocês permitem que seus líderes sejam terroristas. Então, tipo, tem diálogos inteligentes. O problema pra mim é atuação. Eu vi no original, pra eu poder falar do original. Porque eu não quero, tipo, ver no dublado e aí eu perder essa camada, seja ela boa ou seja ela ruim. Porque senão, de repente, você tem uma cena mal atuada e a dublagem brasileira dá um jeito de ficar bom e a gente tá acostumado com a dublagem brasileira, então fica tudo bem. Eu não queria isso. Eu quero ver como é o original. Ver o que eles acertam e o que eles erram. Voltando no episódio 5, porque é um dos episódios mais importantes de todos, eu lembro que eu tava assistindo e a Ana tava do meu lado. E ela tava vendo um trechinho, e era aquela cena em que rola um flashback duplo. A Jean falando com o Wolverine e o Ciclope dando uma entrevista pra televisão. E os dois estão contando a história de quando eles se conheceram. E mais ou menos dando um resumo do relacionamento deles. A Ana ficou olhando e falando: mas isso tá parecendo um Abridged. Parece que alguma hora vai rolar uma piada. E a piada nunca acontece. Porque é uma atuação tão cafona, tão forçada, principalmente nos momentos expositivos, que eu acho que talvez a atuação original das vozes americanas me tirou muito de realmente engajar na história. Mas eu acho que não é só as atuações que me tiraram de engajar na história. Eu tenho pra mim que o roteiro dessa série apressou muito as coisas porque queria muito chegar nessa segunda metade. E aí, do ponto que o desenho original termina, teria que ter muitas coisas pra acontecer pra chegar nesse ponto que eles queriam chegar. Então eles foram atropelando coisas. Que vamos lá. Qual é o começo dessa série? Eles vão atrás do Gyrick pra ver se o Gyrick ainda tá fazendo os Sentinelas. Então eles começam, assim como o desenho de 92, eles também começam com Sentinelas. Que é uma boa maneira de mostrar a humanidade contra os X-Men. Aí, o final desse episódio tem o Magneto chegando e falando: ah, mas o testamento do Xavier colocou eu como líder dos X-Men. Então tem esse cliffhanger. Aí depois você tem o julgamento do Magneto, que é inspirado no julgamento do Magneto dos quadrinhos. Eles colocaram aquele uniforme do Magneto basicamente, especificamente para fazer o arco do julgamento, para ter a imagem do Magneto com as algemas, assim, que é um clássico com M gigante no peito, e com as algemas e com o cabelão. Então ele ficou com o design especificamente do julgamento do Magneto nos quadrinhos. O julgamento do Magneto é meio episódio, e aí tem um ataque, e aí tem um bagulho que ele faz, e aí ele salva pessoas, e aí automaticamente ele fala: ah, então a ONU agora tá considerando colocar Genosha como um país legítimo. Ah! Muito rápido. E assim, é muito engraçado porque o julgamento do Magneto seria um episódio inteiro, e esses episódios têm meia hora. E aí teve todo o arco do julgamento do Magneto, a conclusão do julgamento do Magneto. Aí eu olhei o tempo e faltava ainda 5 minutos de episódio. Caralho, mas eles apressaram tudo nesse episódio. É muito doido. Porque depois de terminar o julgamento do Magneto, ainda tem o negócio da tempestade. E aí depois disso, sim, o episódio 3 é o bagulho do clone da Jean Grey, que é uma coisa que, agora pensando, tem tantas coisas que estão lá porque representam alguma coisa. Eu, sinceramente, não tenho uma interpretação da função metafórica do clone da Jean Grey, sinceramente, a não ser ter o envolvimento do Senhor Sinistro, talvez. Mas também é todo um arco que acontece por completo em um episódio de um jeito muito apressado. Eles descobrem que tem a clone, e aí uma descobre que não, na verdade quem teve o filho era a clone, a original é a que apareceu agora. E aí, eu acho que a clone fica do mal do nada, ela ouve 2 coisas do Senhor Sinistro e já fica do mal. E aí tem todo um bagulho que eu acho que é mais ou menos inspirado na Saga do Inferno, dos quadrinhos, talvez, mais ou menos, bem simplificado. E isso também é tudo super apressado pra ir no final ela voltar a ficar boa também e resolver ir embora.
e ela decide que o nome dela é Madeline Pryor porque sim, e vai embora. E aí você tem o episódio 4, que é tipo... É streaming. Não tem limite pra nada. Pensem sobre isso. Não tem limite no streaming. Você pode fazer... Tem limite de orçamento, tudo bem. Mas é a Marvel Studios, sei lá. Então eu não sei exatamente qual era o budget da coisa. De repente não dava pra fazer mais de 10 episódios. Mas tipo, você não tem o limite do slot do horário de televisão. Você não tem nada disso. É streaming. Você pode lançar mais do que 10 episódios. Eu não entendi por que o 4º episódio é dividido em 2. E metade dele é da Jubileu com o Roberto da Costa e metade é da Tempestade com o Ford. Eu não entendi. É um episódio ruim. Ele movimenta coisas, beleza. Mas é um episódio ruim desse desenho. E aí você tem Genosha. O episódio 5 é o episódio que todo mundo ficou emocionado. E eu entendo. O final com o Gambit é muito forte. Inclusive, toda a invasão de Genosha é uma sequência muito boa da animação daquele sentinela destruindo o país inteiro. As explosões, o efeito das explosões e dos raios é muito uma animação muito bonita. E a sequência de ação toda... Porra, o Gambit de smoking branco numa moto é muito foda. Não tem o que fazer, é muito foda. O Magneto usando um trem como chicote. Porra, é da hora, não tem o que fazer. É da hora. E o final do Gambit é muito forte e muito emocionante. Eu não consegui ficar emocionado. E eu não consegui ficar emocionado porque nada daquilo significava nada pra mim. Por quê? A ideia de Genosha como país sancionado pela ONU, é um negócio citado no fim do episódio 2, esquecido por 2 episódios, aí você chega em Genosha e já tá tudo bem. Aí você tem toda uma coleção de participações especiais. Ah, aparece a Cristal, aparece não sei quem. Ah, os Morlocks estão lá. Mas, tipo, trabalhar aquela nação como um negócio que importa sentimentalmente pra quem está assistindo, e eu entendo tudo que isso importa como... Assim, todas as coisas, eu vou chegar nesse ponto. As coisas que isso representa, que isso quer dizer e tal. Isso tudo eu entendo. Só que a história tá tão apressada pra chegar no ponto pós-Genosha que ele fez um speedrun de 17 coisas diferentes dos X-Men pra ir fazer esse massacre de mutantes e aí ter o pós-Genosha, que aparentemente é a história que eles queriam contar. Porque o pós-Genosha é uma coisa com muito mais continuidade. E pra começo de conversa tem esse problema pra mim, que é a continuação de um desenho que era episódico, que tinha sagas de 2 e 3, episódios duplos, episódios triplos e tal, mas ele era um desenho episódico e era uma série de 26, mais ou menos, episódios por temporada, 22, que era mais ou menos o número de episódios de uma temporada regular de televisão antigamente, né? E você sentia que ele era, de verdade, episódico. Tem o episódio que X coisa acontece, tem o episódio que Y coisa acontece. Você sente. Esse parece não se decidir se ele quer ser episódico ou não. E ele não dá pra ser um meio termo quando você só tem 10 episódios. Porque ele é metade episódico, metade linear. Pra mim, pelo menos, eu acho muito estranho. Talvez na experiência das outras pessoas seja só uma característica neutra, sabe? Sem nada de positivo ou negativo. Teve várias coisas que aconteceram na primeira metade e depois engata uma história continuada linear na segunda metade. E é legal e segue. Eu acho que isso é uma experiência normal, tudo bem, cada um acha o que quiser, essa é só a minha opinião, vocês sabem como funciona. Vocês estão vendo o Kitsune da semana pra saber qual é a minha opinião, não pra saber qual é a sua opinião. Então a sua opinião você já sabe. A gente sabe como funciona, certo? Eu preciso explicar? Ok. Mas, pra mim, é uma estrutura que não se decide e nunca consegue ser nada direito. Quando ele engata a segunda metade, ele fica consideravelmente melhor. Isso não sou eu falando que eu sou contra séries episódicas. Eu hoje dou muito mais valor para séries episódicas, porque você tem que contar narrativas completas em 25 minutos. Toda semana. 26 vezes. 12 vezes. Então você tem que ter 12 boas histórias com começo, meio e fim. 26 boas histórias com começo, meio e fim. Isso é bom. Eu não acho que X-Men 97, quando é mais episódico, ele tinha
5 boas histórias com começo, meio e fim. Eles tinham boas histórias que cada uma delas precisava de mais ou menos uns 2 ou 3 episódios pra serem contadas. Pra desenvolver, pra ter um começo, pra ter um meio, pra ter um fim. Mas eu sinto que o começo do X-Men 97, ele tem uma proposição do que vai acontecer e aí ele resolve, sabe? E é isso que ele faz. E eu acho esquisito. Mas, como eu já disse, X-Men 97 queria muito contar essa segunda metade. E quando ele começa a contar essa segunda metade, tudo fica muito mais claro. E aí é que ele começa... É claro que todos os sinais estão lá, mas aí ele começa a tomar corpo e ficar consideravelmente melhor. E essa é a parte que interessa pra mim. Essa é a parte que eu curti assistir X-Men 97. Se você ouviu o meu podcast sobre a minissérie Dinastia X e Potências de X, você sabe que eu tenho uma coisa com X-Men, que é o seguinte. X-Men, como todo mundo sabe, é a história de parte da humanidade que começa a desenvolver poderes por conta de uma mutação genética. E desde o começo sempre teve ou um subtexto ou um texto direto da questão de preconceito e do quanto eles são diferentes e do quanto eles são tratados como coisas diferentes pela humanidade. Começa deixando isso ali nas entrelinhas ou deixando ali um diálogo aqui, outro diálogo ali, só que as melhores histórias dos X-Men pra mim são as que mergulham de cabeça nessas questões. Mas X-Men não é só isso. Eu vou falar uma coisa, faz tempo que eu quero falar isso, eu não sei se eu falei no outro podcast também. Eu tenho uma teoria, digamos assim, de como os quadrinhos de herói funcionam. E isso é muito uma coisa que eu fiquei pensando naqueles debates se o Batman é fascista ou não. Eu vou chegar num ponto. O que são essas histórias? A história de herói Marvel e DC é basicamente o conceito central do personagem que permite histórias ao redor disso. Tudo que a gente tem hoje de quadrinho de herói é fanfic oficial. É fanfic sancionada, fanfic com direito autoral. Os caras com os direitos contrataram roteiristas e eles estão fazendo fanfics das histórias originais. É basicamente isso. Não é o Stan Lee mais que escreve Homem-Aranha. Então tudo que é escrito de Homem-Aranha hoje em dia é uma fanfic do Homem-Aranha do Stan Lee e do Steve Ditko. E aí, pra você fazer essa fanfic, pra não ser só uma realidade alternativa, pra estar dentro da realidade oficial, você tem que seguir alguns preceitos desse personagem. E alguns personagens têm alguns preceitos que permitem certas coisas e não permitem outras. Então, quando você vai fazer uma história do Batman, você tem alguns preceitos que você tem que seguir, e esses preceitos facilitam certos tipos de história. Então você tem o fato de ele ser um cara sem poderes, que usa tecnologia e muito dinheiro e equipamentos, ele é órfão, ele tem as questões de identidade dele, e ele é mais um personagem mais lunar do que solar, né? Então tem todas essas características, e isso permite histórias de crime, de investigação. E por conta de alguns vilões, também permite algumas coisas que vão pro lado da ficção científica, mais ou menos. E aí que entra o papo de, o Batman é fascista? Não, porque o Batman não é quase nada. Mas os pontinhos, pensa assim, herói, Marvel e DC, esses eternos, eles são uma página, uma atividade de criança de ligar os pontinhos. Mas tem alguns pontinhos que existem e alguns pontinhos que não existem. Os pontinhos que existem para o Batman podem formar um fascista. Podem. Você entende o que eu quero dizer? Como um cara rico combatendo o crime numa cidade, como se esse cara tivesse autoridade para combater o crime, dá para você ligar os pontinhos e fazer dele um fascista. Não dá direito para você fazer um fascista com o Homem-Aranha. Os pontinhos que formam o Homem-Aranha, do histórico pessoal dele, de ele ser um cara que... Ele não é de periferia, mas também não é de centro, não vem de família rica. Então, parte da ideia do Homem-Aranha é sempre ele tendo muita dificuldade pra pagar as contas. Então, ele vem de uma posição que não faz com que ele seja... Com que seja fácil. Você pode, se você quiser. Mas não faz com que seja fácil você escrever um fascista como é fácil você escrever pro Batman. Qual é o meu ponto aqui? X-Men tem uns pontinhos, e esses pontinhos, num certo ponto do desenvolvimento do lore de X-Men, esses pontinhos foram expandidos, pelo menos na minha visão.
Porque eles são ficção científica. Sempre foram ficção científica. Mas eles são ficção científica no sentido de super-herói, né? Naquele jeitão ficção científica de super-herói. Assim como o Homem-Aranha é ficção científica. Porque o poder dele não é mágico. É desenvolvido lá por um experimento científico que acaba que ele sofre as consequências sem querer. Então é ficção científica no fim das contas. Então eles têm esse jeito de ficção científica de super-herói. Mas eles são mais pé no chão. Então, tipo, eles são pessoas na Terra sofrendo os efeitos dessas mudanças na nossa natureza e eles acabam sofrendo a parte ruim desse processo. Em algum ponto, eles pegaram esses pontinhos e pegaram, peraí, isso é ficção científica, não é? E começaram a enfiar outras coisas. Então vocês têm coisas tipo a Ninhada, que é um inimigo dos X-Men, que não precisa necessariamente ser um inimigo dos X-Men, mas é classicamente um inimigo dos X-Men, que é uma raça alienígena, que veio pra Terra. Sabe? Você pode colocar isso nos Vingadores, mas é um inimigo dos X-Men. E aí tem todo o bagulho da Lilandra e dos Shi'ar e tudo mais, que é muito usado em outras coisas cósmicas depois de se desenvolver, porque foi criado para os X-Men a questão dos Shi'ar, até onde eu sei, né? Mas aí você mistura, o próprio X-Men 97 tem isso. Você mistura os Shi'ar, que são uma cultura alienígena, e coloca contra os Kree, contra os Skrull, e mistura essas coisas. Aí você envolve lá Guardiões da Galáxia, Vingadores, etc, etc. Você vai misturando essas coisas. Eu não gosto, sabe? Eu não gosto de como eles pegaram esses pontinhos e falaram, já que é ficção científica, vamos também fazer space opera com os X-Men. Eu acho zoado. Eu, pelo menos, não curto as sagas dos X-Men que são mais próximas de space opera. Que você coloca o pai do Ciclope como um pirata espacial, essas porra, eu acho tão bobo, tão bobo. A ficção científica pé no chão dos X-Men me interessa muito mais do que a ficção científica space opera do X-Men. Eu não tenho nada contra o space opera, eu adoro quando envolve Thanos, quando envolve, sabe, Saga do Infinito nos quadrinhos, eu acho muito legal. Eu não gosto em X-Men, especificamente. Eu acho, por exemplo, que a melhor junção disso é Dinastia X e Potência de X. Que ele junta as duas coisas. Ele faz a space opera ser uma grande metáfora para as coisas de direitos civis e preconceito e tudo mais que os X-Men representam. Esse desenho dos X-Men pega mais a parte que eu gosto do que a parte que eu não gosto. O que, né, já atende aos meus gostos em particular. Então, já tem isso também. Aí é uma questão de gosto, de preferência. Vai de cada um. A minha preferência, especificamente, é o que eles fazem com a segunda metade de X-Men, particularmente. E isso já começa sendo trabalhado desde o começo. Tipo, só o fato de a série abrir com os Sentinelas, com a questão de Sentinela, do Gyrick e tudo mais, e do quanto não dá pra você superar. Não dá, mas é difícil. Sempre vai ter alguém que vai acirrar as tensões. E vamos colocar aqui tensões raciais, tensões de gênero, de sexualidade e tudo mais. Sempre vai ter alguém que vai utilizar isso e colocar mais lenha na fogueira pra não deixar isso morrer. Infelizmente, estamos fadados a sempre ter um arrombado ou um grande grupo de arrombados, uma grande cúpula de arrombados pra fazer com que isso não morra. No começo você tem o Gyrick e o Bolivar Trask. Eu acho que é o Trask que fala que, tipo, as coisas estão mais ou menos em paz no começo desse desenho, porque elas terminam mais ou menos em paz no fim do desenho dos anos 90, e o Trask fala, é que vocês estão na moda agora. Tá na moda dizer que tudo bem ser mutante, mas a moda vai passar. Então isso já prepara a gente pro fato de que esse é o foco dessa série. A ideia de que é muito difícil você ficar em paz e achar que a gente superou as coisas. A gente não vive, infelizmente, num mundo pós-racial. Seria muito bom se nós vivêssemos num mundo pós-racial, onde a gente não vê mais cor, sabe? Mas não é. Porque por mais que a gente diga que a gente não vê cor, entre aspas, alguém vê e vai usar isso para o mal. E aí você tem, por exemplo, o julgamento do Magneto e aquele Executor X. E o Executor X, ele é a representação, assim, tipo, os caras, sei lá, alguém escreveu esse roteiro, só pegou 4 tweets dos primeiros resultados e colocou na boca desse cara. Porque a coisa
que você ouve todo santo dia do pior tipo de ser humano possível. Que é o cara falando, vocês mutantes são cheios... É basicamente o que ele tá falando, mutante é cheio de mimimi. Vocês são cheios de mimimi. Mas a gente também sofre, os humanos também sofrem. Que é o pior tipo de papo possível que a gente ouve todo santo dia na internet. Principalmente agora que o Elon Musk comprou o Twitter, transformou em X e acabou com qualquer tipo de moderação. E a coisa tá ficando cada vez pior. Então se você está no Twitter, você vai ver alguém falando isso. Mas você não precisa de Twitter. Você pode ver a TV Senado aqui no Brasil e você vai ouvir esse tipo de coisa. E é até engraçado porque você vê esse cara sendo um vilão. Se você vai assistir o desenho dos X-Men, você sabe que os X-Men são os heróis. Eles estão no lado do bem, entre aspas. E aí você coloca um vilão que se chama Executor X. E aí ele começa a bater nos heróis, falando que os heróis reclamam demais de estar sofrendo. E teve gente que pegou esse trecho e achou esse discurso do cara muito legal. E é muito doido que os caras não consigam perceber, sabe? Os caras não consigam perceber de que lado da história que eles estão. Não é uma doideira? Eu acho que esse é um dos maiores trunfos desse desenho. É uma doideira e eles expõem essa doideira. Não que a gente não conheça a doideira, mas é uma exposição dessa doideira que existe. É maluquice a reação das pessoas com esse trecho do desenho. Maluquice. Mas aí ele começa nessa primeira parte do desenho, que é a parte que eu não gosto, que eu acho que... Eu sei o que eles querem contar, mas eu acho mal contado, mal roteirizado. Mas eu vejo o que eles estão fazendo. Porque eles começam, por conta dessa onda de preconceito que volta a acontecer, porque lembrando, né? Começa tudo em paz, né? Do fim do desenho, mais ou menos em paz. No fim do desenho dos anos 90. Por conta dessa onda nova de preconceito, você vê os mutantes se questionando. Tipo, às vezes eu gostaria de não ser como eu sou. A Tempestade diz isso. A Jean Grey falando sobre o filho dela. Tipo, eu gostaria que ele não nascesse mutante. Às vezes eu fico pensando, será que não é bom se ele não nascer mutante? É o tipo de coisa que num momento de desespero você acaba pensando. E a Tempestade, um dos maiores símbolos de orgulho da raça mutante, falando, eu entendo, eu já pensei nisso também. Até que vai lá e ela perde os poderes. Ela passa um período sem os poderes e percebe que isso faz parte da identidade dela. Ela não ser mutante é muito estranho. Como eu posso não ser quem eu sou e continuar com orgulho de mim mesmo? Então ela passa por todo esse arco que, mais uma vez, eu acho que ficou uma bosta como roteiro, que tudo isso vai acontecendo mais ou menos em paralelo, com umas coisas com o Ford, com aquele negócio do adversário. Tudo é muito ruim pra mim. Mas eu sei o que isso quer dizer. Eu acho interessante. A Jubileu ajudando o Roberto da Costa a entender quem ele é, a entender que ele é um mutante, isso é inevitável, e que é muito difícil de conseguir compreensão de... Ele não falou pra família ainda. Tudo o negócio do Roberto da Costa com a mãe eu acho interessantíssimo. Porque é como se ele chegasse pra mãe e falasse, mãe, eu sou gay. E a mãe fala, ai, que legal! Acho o máximo, filho, te dou todo o apoio. Mas não vamos contar pra ninguém porque eu não quero passar vergonha. E que tipo de apoio é esse? Sabe, tipo, que bom que você é gay. Pode ser gay. Só não seja muito afeminado na frente dos outros, porque nós temos uma imagem a zelar. Sabe? O processo. E depois ela entrega o filho. E ela deixa colocar coleiras no filho dela. Porque é público demais o momento em que estão caçando eles. Lá na segunda metade da série. E ela não vê problema de deixar o filho levar durante um jantar beneficente em prol de Genosha. Então toda essa questão eu acho muito... Essa parte eu acho realmente boa, muito bem contada. Então tem essa preparação, tem aquele trecho que o filho do Ciclope com a Jean vai nascer e o hospital se recusa a fazer um parto mutante e tal. Então é trazer esse subtexto dos X-Men, que sempre esteve aí, para o primeiro plano. E colocar o que é uma coisa que os quadrinhos sempre fizeram também, obviamente. Mas que é sempre necessário de ser feito. Que é deixar de ser apenas uma metáfora, apenas uma alusão, e representar os reais acontecimentos do nosso mundo ali, em texto.
é o negócio do nós não fazemos parto mutante. Isso pra mim é um dos trechos mais fortes de todo o X-Men 97. Mais fortes. E aí você tem todo o negócio do Bastion. E o negócio do Bastion é sensacional. Sensacional. A segunda metade é boa. Eu gosto da segunda metade. O negócio do Bastion é realmente muito interessante. Porque o que é o discurso do Bastion? O discurso do Bastion é o Great Replacement. Estão ligados? Great Replacement? A grande substituição, que é o discurso absurdo, baseado em nada, da extrema-direita, e eu estou dizendo aqui, especificamente, extrema-direita, isso é importante, de dizer que os imigrantes estão chegando nos nossos países, tipo, a ideia básica é, o nosso mundo, o nosso povo, nosso país é um país branco, Estados Unidos, por exemplo, que é um país que eu acho que 13% da população é negra ou 13% da população é não branca. Eu não sei se especificamente negra, mas enfim. Ao contrário do Brasil, os Estados Unidos é um país de maioria branca. É um país que os brancos chegaram e mataram toda a população não branca e agora eles disseram que, nosso país é branco. Eles fizeram um genocídio histórico e agora estão dizendo que o país deles é branco e os imigrantes estão substituindo como se fosse uma grande conspiração proposital para substituir os brancos. Você vê, mais uma vez citando, a porra do Elon Musk falando isso numa entrevista. Falando que, porque a esquerda e os democratas estão trazendo essas minorias étnicas para cá para substituir o eleitorado. Que aí eles vão usando um linguajar com certo eufemismo, não é tipo substituir a população branca. É substituir eleitorado de direita pelo eleitorado de esquerda. É essa doideira. E o Bastion tá fazendo isso. Tá dizendo que daqui a não sei quantas gerações os mutantes vão substituir os humanos. Nós não podemos deixar isso acontecer. E enquanto a extrema-direita de fato usa pessoas, digamos, neutras e usa os preconceitos latentes nelas para transformar esses preconceitos em arma e transformar essas pessoas em arma eleitoral para se perpetuar no poder, transformar pessoas que talvez não tivessem uma participação ativa na política em armas, em rede social, em discurso, em propagação de fake news e tudo mais. Isso é, de fato, um bagulho que a extrema-direita tá muito bem equipada para fazer acontecer. O X-Men 97 pega isso e transforma em ficção científica, transforma em X-Men, transforma em desenho de super-herói e faz com que o Bastion literalmente transforme essas pessoas em armas, contra a vontade delas. As pessoas nem entendem direito o que tá acontecendo, mas ele transforma as pessoas em sentinelas. Em vez de ter só os robôs gigantes, isso que é interessante. Os sentinelas são como se fossem a polícia. É a arma do Estado para oprimir minorias. Mas agora você não precisa só usar a literal arma do Estado para oprimir as minorias. Vamos usar a população como uma arma de opressão contra as minorias. E ele transforma as pessoas comuns em sentinelas. E você tem toda essa ideia de transformar as pessoas e de o senso de identidade das pessoas, o que elas acham que elas são, o que elas acham que elas não são, os preconceitos delas, trabalhado ao longo de toda a história. Ao longo dos questionamentos da Jean Grey e da Tempestade, por exemplo. O próprio fato do Bastion não se aceitar como um mutante e se transformar no Sentinela Prime, o Supra Sentinela, se eu não me engano, né? Ele se transforma numa arma de opressão contra ele mesmo. E essas armas de opressão de uma maioria contra uma minoria faz com que as maiorias se fodam junto. Porque isso é uma coisa que é muito doida. Fazer com que pessoas, por exemplo, sejam contra ações de afirmação social, seja contra, por exemplo, saúde pública. E fazer com que essas pessoas sejam contra a saúde pública para não dar saúde pública para as minorias, mesmo que eles mesmos não tenham saúde pública. Isso é uma coisa que acontece hoje. Tem pessoas que brigam contra direitos, mesmo que elas mesmas percam o direito, desde que a pessoa que eu não gosto não tenha esse direito.
desde que o gay não tenha direito, a pessoa trans não tenha direito, desde que a pessoa negra ou indígena não tenha esse direito. Se eles não tiverem, tudo bem eu não ter. É uma doideira. Que é representado pelo fato de que eles vão lançar... A humanidade lança mísseis contra o asteroide M e o asteroide M vai cair na Terra e foder todo mundo. Então, pra destruir os mutantes, eles literalmente estão destruindo a si mesmos. Assim como todas as pessoas que acabaram se tornando sentinelas pra destruir os mutantes, a humanidade tá se destruindo. E enquanto isso, os possíveis aliados do bem muitas vezes se omitem. O Capitão América... Eu não posso fazer, porque se eu tô com esse uniforme, eu vou mandar uma mensagem. E a vampira fala, você pode enviar a mensagem de que você está do lado dos mutantes. A não ser que você não esteja. Você está ou você não está? Aí o capitão fala uma coisa numa reunião ali com o presidente e não dá em nada. Ele protesta. Mas não é uma ação real de alguém que teria poder pra agir. Você vê os heróis ali mais ou menos... tentando salvar pessoas no momento de emergência, mas são ações que, ou muitas vezes quem tem poder pra fazer alguma coisa não faz, ou talvez são aliados que não têm poder suficiente pra impedir as coisas. Então, toda essa segunda metade que X-Men 97 apressou pra chegar, eu acho interessante. E aí, realmente, você tem a história tendo tempo pra respirar. Sabe? Aí você tem tempo pra respirar. Porque ele desenvolve tudo isso continuamente, e você tem vários episódios muito interessantes. O fato de a vampira matar o Trask ou o Gyrick, eu sempre confundo os dois, mas ela mata um desses caras, ok? Um já tá morto e o outro ela mata, não sei qual que é. E o Wolverine fala, ela fez o que a gente queria fazer. Porque os caras, é impossível você não sentir isso. Aquele surto do Ciclope na entrevista é plenamente compreensível. Não dá pra você, esperar a eterna tolerância de quem tá eternamente sendo oprimido. Então, o fato de a história colocar esses personagens perdendo o controle no momento que é compreensível eles perderem o controle, eu acho muito interessante. Então, eu queria que a primeira metade não tivesse me deixado com preguiça pra eu estar mais engajado na segunda. Que a segunda é muito melhor que a primeira. Consideravelmente. O aftermath, sabe? As consequências de Genosha são muito melhores do que o episódio de Genosha. Que todo mundo... Mais uma vez, o final do Gambit é heróico e é épico e é lindo e puta que pariu, que cena. Mas toda aquela destruição foi só o roteiro cumprindo tabela pra chegar no ponto que ele tinha que chegar. E eu não consegui sentir nada. Eu fiquei muito feliz que o pós-Genosha é interessante pra cacete. Então, aí sim. E um ponto final desse X-Men, que é: obrigado, X-Men 97, por me dar uma história do Ciclope. Eu gosto do Ciclope. Eu acho que os melhores momentos do Wolverine nos quadrinhos são quando ele não é o estereótipo que as pessoas acham que ele é. O machão, cigarro, charuto, violência. Quando ele é só isso, ele é uma merda. Quando ele é um cara mais pé no chão e sensível, ele é um ótimo personagem. E o Ciclope, quando ele não é o escoteirinho que todo mundo acha que ele é no estereótipo do Ciclope, ele é muito mais interessante. E ele é um personagem que passa por muitas transformações ao longo do X-Men 97. E ele é um cara que conduz... Claro que o personagem que conduz muito mais a história é o Magneto, né? E o Magneto é um ótimo personagem nessa história também. Mas o Magneto sempre foi interessantíssimo. Mas eu gosto do processo de radicalização do Ciclope nessa história. E principalmente nessas adaptações audiovisuais. Momentos em que o Ciclope brilha são raros. Nos quadrinhos não é raro. O Ciclope é muito interessante nos quadrinhos. Mas todo filme do X-Men é um filme do Wolverine. E esse desenho não tem quase nenhum Wolverine. Fico muito feliz. Obrigado, X-Men 97. Tá bom de Wolverine. Já vai ter o filme do Wolverine. O Wolverine com o Deadpool. Já vai ter. Tá bom. Obrigado por deixar o Wolverine um pouquinho de canto. A gente já viu bastante Wolverine. Quando ele participa é legal. O conflito e o novelão. X-Men é novela. E a primeira metade de X-Men é muito mais novela do que a segunda. Então, pelo menos a parte da novela é boa. Sabe? A questão da Jean começar a história grávida e o Wolverine ali com aquele ciúme da relação da Jean com o Ciclope. E aí depois você tem
a Jean Grey, a Madeline Pryor e o Ciclope não sabe por quem ele tá apaixonado. Aí você tem o triângulo Magneto, Vampira e Gambit, que também é novelão. Então essas coisas é X-Men. E é do jeito que tem que ser, sabe? Mas eu fico muito feliz de esse desenho não ser mais uma história do Wolverine. Então muito obrigado, X-Men 97, por isso. Então esse foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana no feed do podcast já está no ar. Mas muito obrigado você que assistiu aqui até o final. Muito obrigado Akiba Station por ceder o espaço. Lembre-se do nosso Catarse. A meta final do Catarse é série de podcasts do Bleach inteiro, arco por arco. Ok? Então você quer podcast de Bleach? É só chegando na meta do Catarse. Ok? Então muito obrigado pra todo mundo que está comentando. Inscreva-se no canal, dá like no vídeo, compartilha todas essas coisas. Principalmente se inscrever no canal pra gente aumentar aqui o nosso corpo de Kitsuners. Enfim, é isso aí. Até semana que vem. Falou.